Bom, uma boa noite para todos, uma boa noite para todas. É com muita alegria que nós iniciamos mais um Emmanuel Entre Amigos, hoje recebendo esse querido irmão de caminhada, esse que tem sido para nós um verdadeiro ponto de apoio, uma verdadeira inspiração para as nossas vidas, para as nossas caminhadas, para essa aventura que é a doutrina espírita. Esse amigo tão querido, Wellington Mello, que vem nos abrilhantar, que vem nos ajudar com a reflexão da noite. Uma rápida explicação para quem não conhece: esse quadro Emmanuel Entre Amigos, ele tem uma forma bastante peculiar, uma forma bastante inusitada, que é a mensagem que será lida e estudada e comentada por nós três aqui hoje. Ela vai ser decidida nesse momento. Nem eu, nem Tarso, nem o Wellington sabemos. A gente confia na espiritualidade que dê uma mensagem proveitosa, que seja uma mensagem que atenda, né, aos nossos anseios, às nossas dúvidas. Uma boa noite, Otávia, querida. Bom, então, como de costume, eu selecionei aqui 3 livros do nosso querido benfeitor Emmanuel. E hoje eu estou assim como é que fala? Fora da curva um pouquinho. Então, eu selecionei 3 livros aqui que não são muito conhecidos dele, não, mas são muito bons. Irmão, ô Tarso, aí vamos lá, Tarso. O Tarso decide o livro, o Elton vai falar a página pra gente. Irmão, confia e segue, e nós. Irmão. Página 21. O nosso, página 21. Então tá escolhido já. Em homenagem ao Rafinha, porque o Rafinha completou 21 anos, dia 21 de agosto agora, semana passada. Nossa, que beleza. Perfeito, meu amigo, perfeito. Caiu o capítulo 5 do livro Irmão, que é a mensagem Segue Construindo. Vou dar um tempinho aí enquanto os meninos abrem a mensagem. Mas então é isso, pessoal. A proposta é bem essa, é para ser um estudo bem descontraído mesmo, né? A começar pela escolha da mensagem, que é sempre inusitada e acaba trazendo para nós comentários de Emmanuel, reflexões muito oportunas, né? Tarso, se você puder ler para a gente, deu certo de abrir aí, Wellington? Ainda não, mas pode ir lendo que eu vou abrindo aqui. Beleza. Então, capítulo 5, segue construindo. Aí, se o Tarso puder ler para nós. Segue construindo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou. Segue construindo. Aqui erguerás uma casa ao ideal nobilitante. Ali improvisarás um refúgio ao reconforto. Além, farás um recanto onde a fé possa sobreviver. Adiante, fincarás uma escora que sustente a esperança. Tempestades e ventanias colocarão à prova as edificações que levantes. Muitas delas talvez caiam. No entanto, a vida lhes conservará o balizamento. De outras restarão alicerces, aguardando estruturas novas. Outras muitas, porém, persistirão no tempo, agradecendo sonhos e calos, preces e lágrimas. Não te detenhas, porque sombras e aguaceiros te ameacem. Pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz ou que se viram expulsos do teto da confiança. Reflete nos espoliados de abrigo espiritual que caminham na terra tantas vezes galardoados pelo conforto físico, a suportarem o frio da adversidade no coração. Segue construindo esperança e amor em auxílio a todos. Todos os companheiros da humanidade são nossos irmãos perante as leis da vida. Para edificar, entretanto, não te escravizes. Ama e serve sem apego. Indispensável aprender a possuir, servindo sempre para não se viver de alma possuída. Adianta-te nas estradas do tempo,
materializando o bem, porque o bem é a única força capaz de levantar e manter essa ou aquela senda de elevação. Se procuras modelo, detente no Cristo. Jesus, o Senhor, foi anunciado por avisos e cânticos dos anjos, mas nasceu em viagem. Acatou as escolas do mundo, no entanto, ensinou e serviu através de caminhos e vias públicas, barcos e montes. Iniciou o apostolado, honorificando a família em Caná, mas esteve sempre ligado à humanidade inteira. Respeitou a propriedade junto de Zaqueu, contudo traçou sadia orientação à fortuna, para que a fortuna funcione amparando o próximo. Amou profundamente as criaturas que lhe desfrutavam a convivência. Entretanto, não vacilou em aceitar a cruz por amor a todos, entregando-nos a cada um os recursos precisos, a fim de que saibamos construir a nossa casa íntima de paz e libertação espiritual para sempre. Muito boa, né? Show de bola, hein? Nossa, eu gostei demais. Eu vou só começar destacando uma coisa que me chamou atenção e depois, Wellington, fique livre, meu amigo, para você trazer aí os seus comentários, né, as suas reflexões. Ok. Mas eu gosto muito da forma com que o Emmanuel vai colocando, né? E ele diz assim: pensa nos despojados, nos irmãos que perderam o agasalho da paz, ou seja, a paz aquece. Por que aquece? Porque às vezes o mundo está caindo lá fora, mas dentro tem equilíbrio, dentro tem serenidade. Então o mundo está a despedaçar, mas dentro de nós, a paz, né? A paz dentro de nós, ela traz esse equilíbrio apesar dos pesares, né? E aí depois ou que se viram expulsos do teto da confiança. Essas analogias do Emmanuel, eu acho elas muito, muito boas, porque o que ele está dizendo aqui? O que é a confiança? Confiança é fé. Então, quando ele diz assim, como é que é a palavra? Os expulsos do teto da confiança, ele está falando dos descrentes. Então, é a pessoa que ela pode... Aí depois ele vem e traz, né? Reflete nos espoliados de abrigo espiritual que caminham na terra, tantas vezes galardoados pelo conforto físico, a suportarem o frio da adversidade no coração. Então a pessoa, ela tem tudo materialmente falando, mas ela perdeu a fé, ela perdeu o teto da fé. Então, ela está desabrigada. Ela está desamparada, vamos dizer assim, né, entre aspas, mas ela se sente desamparada, porque ela perdeu a confiança, ela perdeu a fé. Então, às vezes, ela tem tudo fora, mas dentro falta. Dentro falta o agasalho, dentro falta o teto. Então, é como se fosse uma pessoa que morasse na rua, passando frio, porque não tem paz nem fé. E aí, por isso que o irmão fala, né, segue construindo, segue edificando, porque ainda que muitos problemas nos encontrem no caminho, se a gente tem a fé em Jesus, então a gente encontrou o alicerce, né? Aquilo que vai sustentar a construção íntima. A princípio, foi o que me chamou mais atenção. Meu amigo, se você quiser, né, passar alguma coisa para nós aí, fique à vontade. Sim. Boa noite, meus irmãos queridos que estão aqui conosco, Gustavo, Tárcio, e quem nos acompanha, nos ouve no momento qualquer, acessando esse canal. Eu tenho o hábito, o feliz hábito, eu diria, de oferecer caronas a andarilhos. E o Quincas já me alertou, olha, não se vanglorie por isso aí é remorso que você traz na alma, porque você já deixou muita gente à beira do caminho. Agora você passa recolhendo, e eu acho que está certo. Mas um dia desses, nós oferecemos uma carona para um senhor chamado Milton. E o Sr. Milton me deixou uma frase muito interessante. Não há travessia difícil para quem tem Deus no coração. Mas a história do Sr. Milton é só para ilustrar que, de repente, esse hábito
contagiou também a um irmão, o Anderson, que também é viajante, como eu. E ele me relatou um fato, narrou o fato ocorrido há poucos dias com ele, onde ele vinha da cidade do Prata, sentido Uberlândia, e avistou ao longe um senhor empurrando uma motocicleta. Então ele parou, e tinha um posto, aquele posto que fica no meio da cidade, entre Prata e Uberlândia, que me fugiu o nome, e ele pensou em levar o senhor até o posto para comprar combustível e abastecer. Então ele me contou assim que parou, assim, ô meu senhor, acabou a gasolina? Aí ele disse que o senhor respondeu assim, não, o tanque está cheio, o problema é outro, eu não sei o que é, você tem alguma chave aí no seu carro? E o Anderson não levava com ele nenhuma chave. Enfim, o Anderson sugeriu que ele deixasse a moto ali no meio escondidinha, mas ele falou, não, essa moto não é minha, eu tenho receio de deixá-la aqui e alguém roubar. Aí a situação se agrava. Eu moro aqui num acampamento sem terra, logo adiante. Aí o Anderson disse que perguntou para ele, faltavam uns 4 quilômetros aproximadamente. O Anderson falou que ficou tão incomodado com aquele senhor debaixo de um sol escaldante empurrando a moto, falou assim, olha, tem alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor? E esse senhor falou assim para ele, você pode ir lá no acampamento e pede para alguém vir me prestar socorro, porque o meu celular não está pegando. Aí o Anderson tentou o dele e deu certo. Aí ele acionou alguém lá no acampamento e pediu para que esse alguém fosse buscá-lo. Eu fico pensando nessa lição aqui, segue construindo, de Emmanuel, nas inúmeras oportunidades de construção que a vida nos apresenta. E nós estamos nessa viagem, nós estamos seguindo por milênios. Muito possivelmente, nós já observamos esses personagens, já fomos ou somos esses personagens que o Gustavo citou, outros que o Emmanuel cita aqui, e muito provavelmente, muitos desses nos passaram despercebidos no decurso de tantas viagens. É bem provável que tenhamos seguindo destruindo, ao invés de construindo. Mas isso pouco importa, porque nos trouxe também a experiência, a construção de quem somos hoje. O convite de Emmanuel é para a gente atender aos imperativos do bem agora, onde a consciência já está alcançada pelos ensinamentos de Jesus, que Emmanuel nos sugere adotá-lo como modelo, porque Jesus não perdia a oportunidade de dizer uma palavra edificante. Jesus tinha todos os seus gestos naturais, espontâneos, de forma a construir um ensinamento, ou uma mudança de vida, ou uma ressignificação do pensamento, e por toda a posteridade. E atitudes, Emmanuel cita aqui a respeito da simplicidade do bem. E às vezes nós somos tão aprisionados ainda às construções de ordem física, às mega igrejas, no sentido de templo, mega construções, mega atividades de beneficência, nos esquecemos desse grande exemplo que é o Chico, que nos trouxe, por intermédio dele, veio uma página, por intermédio dele que Emmanuel nos trouxe essas pérolas, né? O Chico tinha um local físico extremamente reduzido. O Chico respirava simplicidade, vivia simplicidade, era simples, nasceu simples, viveu simples, desencarnou simples, em meio a pessoas simples. Simples o tempo inteiro. Eu não tenho dúvida de que Jesus haja visitado o Chico várias vezes. Mas a gente nunca viu o Chico dizer isso a ninguém. Continuava construindo e utilizava-se do solo da dor que existe em todos os corações, né, Tarso? Quem não tem
um desafio, né? Eu me lembrei daquela história do Chico quando a cunhada, né? A cunhada teve um problema de saúde, teve de ser internada num hospital psiquiátrico, e aí o Emmanuel brigou com ele, né? Porque ele começou a reclamar, e aí o Emmanuel pergunta, por que que a dor Xavier é maior do que a dor Silva, a dor Oliveira? Eu nunca te vi reclamando dos outros 300 pacientes que tem lá no hospital, por que que você está chorando agora, né? Então, assim, é cômico para a gente hoje, né, coitado, o Chico deve ter sofrido muito nessa época, mas é para a gente realmente perceber, né, a falta de empatia que a gente tem muitas vezes com esses desvalidos, a falta de sensibilidade, falta de compaixão que a gente demonstra, sim, por aqueles que às vezes só estão fora do nosso círculo consanguíneo, não é? Porque muitas vezes a gente, igual nós estamos num tempo de pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas tendo de ser internadas, e a gente, às vezes, no conforto de casa, tranquilo, em paz, pouco preocupado. E aí, quando acontece no nosso meio familiar, a gente se desespera, a gente sofre, a gente chora. Então, assim, por que que a nossa dor é mais importante que a dor do outro? Eu acho que a gente tem que começar a buscar mais o outro, né? Antes que o outro ali chegue até nós. Tem uma mensagem no Livro dos Espíritos, não vou me recordar a questão agora, esse papel é do Gustavo, de lembrar as questões. Mas é uma mensagem que Kardec está perguntando sobre esmola. Se é justo, se faz sentido dar esmola. A esmola material mesmo, a caridade material, um dinheiro no sinal, né? Uma caridade assim desse tipo. E aí quem responde é São Vicente de Paulo. E ele diz assim, que na verdade o fato de dar esmola já é um erro, porque nós devemos nos preocupar enquanto humanidade, enquanto coletividade, para buscar os desvalidos antes que eles caiam nessa situação de penúria. Porque o fato de pedir uma esmola é por demais humilhante. É uma situação degradante ali que um ser humano passa. E uma situação que nenhum de nós gostaria de passar. Então, nós temos que nos organizar enquanto sociedade para prevenir esse tipo de situação e impedir, né, que pessoas caiam nessa situação. Então, a gente tem que se preocupar ativamente com isso, né? Buscar ali os desvalidos, buscar a proteção, a prevenção da sociedade enquanto econômica, enquanto questões de saúde, antes de passarmos por esses males aí que nos farão experimentar dores, sofrimentos, como foi ali a situação do Chico, né? Isso que tudo que vocês estão falando, aí já seguindo aqui o texto mesmo, né, da parte que eu tinha selecionado no começo, o Emmanuel lembra algo óbvio, né, mas ele diz assim, todos os companheiros da humanidade são nossos irmãos perante as leis da vida. Então, quando tem alguém no semáforo pedindo esmola, quando tem alguém deitado na rua, passando frio, não é alguém, não é um estranho que está lá, é um irmão meu, né? E nessa mensagem que você falou do São Vicente de Paulo, por acaso eu estudei ela para fazer um café, mas quando eu estudava para fazer o café com o Espiritismo, teve uma fala do São Vicente de Paulo que me marcou demais da conta, e eu vou pedir licença para tirar ela do contexto, porque não foi no sentido que eu vou dar aqui que o São Vicente de Paulo falou. Porque tem uma frase do São Vicente de Paulo que é assim, respondendo a questão, ele diz assim, nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. Nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. São Vicente de Paulo está dizendo o seguinte, que o que precisa mesmo, nem sempre está ali pedindo. Às vezes ele está escondido, às vezes ele está à margem da sociedade. Mas por que eu vou tirar ela do contexto? Porque nem sempre o mais necessitado é aquele que pede. Às vezes o mais necessitado é aquele que dá. É aquele que está ali podendo doar. Ele é o que mais necessita. Por quê?
Porque aquele que está, talvez, passando pela penúria material, ele está em processo de cura. E eu, podendo doar, às vezes estou em processo de adoecimento. Então, às vezes, eu me julgo superior demais porque eu posso doar. E meu benfeitor está do lado falando assim, doa, meu amigo, para você parar de cair, né? Pra você ter uma chancezinha de levantar um pouquinho, doa. Porque, às vezes, eu estou caindo. E aquele irmão no meu caminho é a chance de eu tentar uma levantada. De eu tentar uma reequilibrada. Porque o sentimento que eu ponho naquilo que eu dou, se eu ponho um sentimento de amor, quem cresceu fui eu. Né? Então, e aí, só para terminar o meu comentário, já passo para vocês. Aí, o Emmanuel tem uma frase aqui, mais no final, que no final, assim, seguindo essa parte que eu selecionei aqui, que vai estar muito relacionada ao que ele fala no final, que ele diz assim, ama e serve sem apego. Por quê? Porque às vezes a gente tem apego. O que é o apego aqui? Eu vou extrair um dos significados, porque tem vários. Mas o apego eu amo e sirvo querendo que o outro mude junto comigo. Então eu estou apegado nele. Então eu não me satisfaço apenas de ajudar, apenas de amar. Eu quero também ser amado e eu quero que o outro me entenda. Por isso que depois ele vai traçando o paralelo, né? Jesus foi anunciado pelos anjos, mas nasceu em viagem. Tipo assim, numa circunstância totalmente adversa. Defendeu a propriedade, mas falou o destino que tinha que ser dado, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele defendeu a propriedade, mas ele não defendeu a posse em excesso, né? A ponto de eu ser possuído. Então é aquele amor sem apego, é aquele amor sem querer para si. E às vezes o querer para si se manifesta em eu querer que o outro mude a opinião dele por minha causa, de eu querer que o outro se modifique por minha causa, mas não é isso que o Cristo está pedindo. Né? Jesus não está pedindo para a gente ser amado, Jesus está pedindo para a gente amar. E amar pede desapego. Amar pede essa... Como se fala? Me fugiu a palavra. Mas pede esse desprendimento. Esse quase que aquele desinteresse, né, que os Espíritos vão dizer lá no Livro dos Espíritos. Mas pede esse desprendimento. Porque nosso trabalho é de semeadura, nosso trabalho não é de colheita, né? Muito bem. Eu novamente recorro a essa vivência do meu irmão, porque ela me ensinou muito, sabe? Primeiro que eu gostei muito do relato dele. Eu penso que muitos motoristas tenham passado por ali, diante aquele senhor que empurrava a moto, muitos passaram direto. E aquele senhor que empurrava a moto representava uma grande oportunidade de construção. Mas era necessário alguém enxergar e ter essa prontidão que o Gustavo nos alertou. Essa prontidão, primeiro, de enxergá-los. Segundo, de extrair de si mesmo algo de bom que possa construir um momento melhor. Em verdade, o que o Anderson fez foi só emprestar o celular para ele fazer uma ligação. Ponto. Mas o benefício disso, que não custou quase nada, valeu muito. Porque o próprio Emmanuel nos diz que o bem que se faz é que vai anular o mal que se tenha feito. E, finalizando o meu comentário também, rapaz, são tantas histórias de andarilho, eu vou lembrando aqui à medida que a gente vai conversando. Tem uma que eu acho pedagógica e que me rendeu um requeijão. Olha que interessante. Eu contei essa história lá no Espiritismo 24 Horas há muito tempo. E alguém de Patos ouviu, vindo a Tupaciguara, menos de um mês. Eu ouvi uma história que você relatou e trouxe um presente para você e é comida. Adivinha o que é? Aí eu pensei, é requeijão. Mas como que você sabe? Porque eu só contei uma história de comida no Espiritismo 24 Horas. Mas a história é a seguinte. Vindo de Patos para Uberlândia, tem uma barraca ali que vende requeijão. E eu parei lá, minha mãe gosta muito, o seu Hélio, então, um dia eu comprei um para o seu Hélio Dias, e aí ele me liga no outro dia, Wellington,
fiz uma peraltice. O que foi, Sueli? Comi aquele requeijão numa sentada só. E olha que para comer um requeijão numa sentada só, tem que ter disposição, né? Mas ao longe, ali no trevo que vira para Coromandel, eu avistei uma fumacinha saindo da gurita. Só que estava do lado, mas ao longe parecia que era dentro da gurita. E eu olhei para o meu requeijão que eu tinha acabado de comprar há 10 minutos atrás. Olhei para ele e falei assim, adeus, vai ficar ali. Deve ser um andarilho fazendo uma comidinha ali e, obviamente, eu vou passar e deixar o requeijão. Quando eu cheguei na gurita, vi que a fumaça era do lado de fora. E não era um andarilho, era uma andarilha, que é incomum. E ela fazia realmente uma comidinha ali, acompanhada de uns 3, 4 cachorros. E ela estava agachada de costas para a rodovia, fazendo lá o seu cozido. Aí eu baixei o vidro do carro e falei, dona! Ela olhou para trás assim, a senhora tem comida aí? Ela falou assim, tem, você quer um pouquinho? Rapaz, aquela senhora vinha seguindo e construindo. Porque o que ela construiu em mim naquele momento é uma coisa inesquecível. Inesquecível. Isso nos mostra a assertividade de Kardec e dos benfeitores, que é preciso ter a boa vontade, porque a oportunidade de servir nós temos o tempo inteiro. E para finalizar, tem uma mensagem do Sr. Alfredo Júlio, que o Júlio Carvalho recebeu, chamada Modificando o Cristianismo. Eu vou ler 2 trechos bem pequenininhos dela. Ele começa dizendo assim, há quem diga, é preciso rever as ideias cristãs, reformá-las. Há quem, por exemplo, renega a beneficência nos dias atuais, a caridade em ação. Dizem que não há tantos necessitados assim de amparo ou burocratizam o auxílio que poderia ser mais útil ao nosso irmão. A partir disso, vimos casa de sopa encerrando atividades. Dificuldades das criaturas carentes adquirirem donativos. Dificuldade de atendimentos sociais, pois fácil é, para quem doa, ter burocracia, não sentindo o estômago vazio. Caridade não se discute. Eu estou lendo só trechos. Aí ele fala assim, uns falam de teorias. É preciso deixar os homens cultos no Evangelho. E assim, vemos doutores na palavra do Cristo, que trazem no peito a gravata e no coração um vazio imenso. É isso, meus irmãos e meus irmãos. Sirvamos. Essa é a tarefa que nos cabe. Nós temos só 2 alternativas. Ficar de pé e servir, ou ficar deitado para ser servido. A escolha é nossa, né? Acho que só esse finalzinho seu aí me lembrou um versículo de Paulo, que eu não vou lembrar a carta, infelizmente. É o Tarso que lembra. Esse é o Tarso, ele sabe. Esse é o Tarso, tem que lembrar. Dependendo, eu até tô com ela aberta aqui, hein? Nossa Senhora. E querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Né? Ele se referindo a alguns fariseus da época que queriam ser doutores da lei, mas não sabiam o que estavam falando, nem o que estavam afirmando. Né? É essa, tá? Você tá com ela aberta aí. Mas é isso. Isso aí você quer pontuar mais alguma coisa aí, Tassi? Eu só queria trazer aquela mensagem que nós gostamos muito, que é a do Nós Devemos, né? Do livro Levantar e Seguir, porque não tem como a gente falar sobre isso e não lembrar dela. Quando Paulo, carta aos Romanos, quando Paulo diz assim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí Emmanuel questiona, né? De que natureza seria o débito de Paulo? Quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão
para ganhar um sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém. Ele está tentando ali extrair de que natureza é essa dívida e esse débito de Paulo. E aí depois o Emmanuel vai dizer, né, eu destaquei só 2 frases aqui do meio, que ele diz assim: quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito em valores imortais. É justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora. Quem tenha se reconheça como devedor de quem não possua. Então, olha que mecanismo, né, que a gente nem percebe. É o mecanismo dos depósitos divinos que nós temos nas mãos. E é interessante porque muitas vezes a gente leva para o sentido de que nós estamos pagando dívidas, resgatando débitos, mas se alguém não se considera devedor, então que faça o bem como ampliação das suas capacidades, né? Porque fazer o bem não faz mal para ninguém, né? Então, assim, é ampliação de potencialidades, ampliação de capacidades. Mas eu acho que a maioria de nós somos devedores, né? Porque são muitos os depósitos, nós nem imaginamos quantos são, né? E isso é interessante porque se você não se sentir devedor do outro, você acha que você está fazendo um favor. Né? Eu acho que eu estou fazendo um favor de dar uma ajuda para quem, ou de emprestar meu celular, né, Wellington? Às vezes nossa, eu fiz um favor de emprestar meu celular, só que aquilo às vezes me trouxe um bem tão grande, assim, nossa, ainda bem que fui eu que emprestei meu celular, né? Que a gente vai mudando o pensamento, porque essa frase do Emmanuel, né, é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora, quem tenha se constitua devedor de quem não possua, porque isso vai criando a solidariedade, né? Eu tenho, e o que eu tenho eu dou, porque o que eu não tenho eu preciso receber. E aí vai, quem tem o que eu não tenho, me dá. E quem não tem o que eu tenho, eu dou. Por quê? É esse mecanismo de quem tem devendo a quem não tem, que vai criando a solidariedade, né? E aí a gente vai seguindo e construindo, né? Vai avançando e construindo. Porque, como diz o Emmanuel, né, em outra mensagem, ele diz assim: o próximo é o degrau para Deus. Então nós precisamos uns dos outros para chegar no Pai, né? Mas é isso. Hoje nós até estendemos um pouquinho aí, dava para ficar aqui só mais umas 4 horas, né? Não é muito. Se o William tivesse por aqui, a gente não saía antes da meia-noite, não. Não, saía não, aí não. Aí chamar o William. Semana passada eu não sei como é que nós ficamos meia hora só com ele, mas é isso, ué. Então, e ainda falando sobre política, né? Pois é, falando sobre política. Aí eu não sei, eu falei assim, agora a gente fica aqui umas 30 horas, né? Mas é isso, meus amigos. Assim, a gente agradece a participação de todos. Wellington, sem palavras para te agradecer. Foi muito bom. Assim, caiu uma mensagem apropriada, né? Uma pessoa que eu sei mais particularmente do seu trabalho, do seu esforço. Então, a mim, pelo menos, me soou bastante apropriada a mensagem para a nossa vivência, para a nossa busca do dia a dia, né? Agradecer aí a todo mundo, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. Muito obrigado pela participação, meu amigo. E semana que vem a gente vai estar com o Daniel, né? O Daniel Nascimento de Ibiá, que também é um amigo muito querido, que inclusive inspirou o nome, né? Ele tem o Jesus entre amigos, nós fizemos o Emmanuel entre amigos, né? Mas é isso, cara. Obrigado. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade. A gratidão é toda minha. Muito feliz de estar aqui com vocês, amigos diletos, que eu tanto amo, ainda mais refletindo em torno de Jesus, sob o entendimento de Emmanuel. Muito grato mesmo, viu, gente? A oportunidade foi toda minha, não tenham dúvida. Então é isso, pessoal. Até terça que vem, 6h30, na página do Geld. Grande abraço a todos.